Olá pessoal, dando seguimento aqui à nossa aula de modelo de gestão. A gente já viu um elemento do ciclo PDCA, que foi o P de planejamento, e agora a gente vai trabalhar nos próximos dois elementos, que é o fazer e o checar. Fazendo novamente aquele vínculo com o ciclo de políticas públicas, o D do PDCA, que é correlato ao I lá do ciclo, que é implementação. Então as metas prioritárias, como a gente viu na última aula, elas são desdobradas em planos de ação. A gente viu um marco lógico que chega do objetivo até as metas prioritárias, que são as atividades. Então a gente pega essas metas prioritárias e desdobra elas em planos de ação, que são denominados no modelo de gestão todo de Pernambuco como planos operativos. E a gente faz isso utilizando a ferramenta chamada 5W2H. E essa ferramenta ela facilita para que sejam definidos para cada plano operativo uma etapa, as etapas do que fazer, por que fazer, quem deve fazer, quanto, como, quando. Então, traz os elementos para que a gente possa fazer um plano de ação, o chamado plano operativo, aqui no modelo de gestão Todos de Pernambuco. Então, é uma ferramenta importante no desdobramento dessas metas prioritárias. Então, nessa fase também de implementação, tem que haver também um controle orçamentário, que a gente viu que cada meta prioritária está vinculada a um orçamento, tem um código específico para isso, inclusive, e que acompanha essa meta durante toda a sua existência. Então, a gente tem um painel de controle orçamentário, faz projeções orçamentárias, segundo os cenários fiscais, e busca recursos, obviamente, para que isso tudo possa ser colocado em prática, através da captação de recursos, operações de crédito, transferências voluntárias da União, emendas parlamentares. Então, para a gente colocar em prática, para a gente fazer, implementar, então a gente tem que desdobrar em planos operativos, controlar o orçamento e ter recursos para que tudo isso possa acontecer. Então, aí a gente entra na etapa de monitoramento, que tem a ver com o C, o checar do PDCA e o monitorar no ciclo de políticas públicas. Então, para realizar esse monitoramento, não só para realizar o monitoramento, mas para todas as etapas do ciclo PDCA, existem equipes de suporte à gestão, existem carreiras específicas que cuidam para que esse PDCA aconteça da maneira adequada e atuam fortemente nessa etapa do monitoramento. Então, é uma coisa que o modelo trouxe. Ele trouxe a profissionalização da gestão. Então, criou carreiras públicas de gestão que têm uma remuneração variável de desempenho e que adota a meritocracia nessa seara, busca encarreiramento e tem uma formação continuada para esses profissionais. Então, esses profissionais eles trabalham na gestão administrativa, no controle interno e planejamento, orçamento e gestão também. E as equipes que trabalham mais fortemente, que trabalham fortemente nessa questão de monitoramento, são as equipes de planejamento, orçamento e gestão. Então, eles são chamados de guardiões de conceito e detalham as prioridades em plano de ação, como a gente viu, na questão dos planos operativos. E fazem reuniões estruturadas de acompanhamento, que são as reuniões de monitoramento. Essas reuniões existem para auxiliar a superação de dificuldades e esses profissionais atuam fazendo isso, tentando fazer com que as pontas, as secretarias e os órgãos, aqueles muitos que a gente viu lá na primeira aula, que são responsáveis por fazer aquelas metas prioritárias acontecerem. Tem lá os planos operativos com os responsáveis para cada ação e aí a equipe de monitoramento, as pessoas que trabalham fazendo esse trabalho, ficam verificando se tudo que está lá no plano operativo está em andamento, está acontecendo, não está. Isso tudo culmina numa sistemática de monitoramento, Aqui, como a gente está vendo na tela, a gente tem um mapa da estratégia, a gente tem um mapa do objetivo estratégico, e aí nesse mapa a gente tem as metas prioritárias, e aí a gente cria o plano operativo com 5W2H, que a gente falou agora há pouco. E a gente tem aí, então, o que a gente chama de painel de controle, que é o sistema que faz com que a gente consiga acompanhar essas metas prioritárias de maneira adequada e consiga verificar como é que está o andamento dessas ações, como é que está a questão dos recursos e consegue escrever, realmente redigir acompanhamentos para que qualquer pessoa que vá ler aquela meta ali consiga entender como é que está seu andamento. Então, tudo isso, inclusive o próprio painel de controle, é apresentado nas reuniões periódicas de monitoramento. São reuniões deliberativas que têm um foco no destravamento. Então, ela é orientada por objetivos estratégicos dessa reunião e existe um padrão único de acompanhamento e prestação de contas durante essa reunião. Então, é projetado lá o painel de controle, vai se entrando em cada meta prioritária dessa. O governador e seu secretariado começam a avaliar ali aquelas metas, os envolvidos participam da reunião e é uma reunião realmente de destravamento, porque essa meta não está andando conforme
o plano operativo diz, né? Porque essa etapa ainda não foi realizada, o que é que está faltando? Então, muitas vezes, nesse momento, a interação com outros órgãos é importante, né? Para que a coisa flua de maneira adequada. Então, nesse momento, o governador ele pode cobrar outras secretarias que estão, de alguma forma, relacionadas com aquele plano operativo e que estão, que por algum motivo está travando aquele processo ali. Então, é uma reunião de destravamento realmente e de resolução de problemas, né, para fazer com que as metas continuem a andar para que o objetivo lá na frente seja atingido. Então, aí a gente falou do D e do C, né, do fazer e do checar, e a gente vai agora para a etapa de avaliar, que é a última etapa aí do ciclo PDCA. Nessa etapa de avaliação, Pernambuco conta com indicadores, né, para poder verificar se tudo que ele planejou lá na etapa de formulação está acontecendo a contento e está gerando os resultados esperados. Então, assim, existe uma dúvida muito grande entre a etapa, né, de checar e a etapa de avaliar, monitorar e avaliar. Mas eu não estou monitorando, monitorar não é avaliar, né? Então, como é que acontece? Eu planejo, uma vez que eu planejo, eu vou implementar, né, que é o fazer do PDCA. E aí eu vou checar, o que é que eu checo? Eu vejo se o que eu planejei, eu estou fazendo adequadamente, ou seja, estou fazendo o que eu planejei, a etapa de monitoramento, ela vê isso, né? A avaliação, ela tem uma dimensão maior, ela não só faz esse batimento entre planejado e realizado, ela observa se o que eu realizei está atingindo o meu objetivo maior, ou seja, o fato de eu estar realizando, toda ação que a gente realiza, a gente tem um objetivo com ela, né? A gente quer alcançar alguma coisa. Então, essas atividades que eu realizei, esse conjunto de atividades, essa meta aqui, beleza, ela foi concluída conforme o plano operativo. Mas ela entregou aquilo que eu esperava. Então, nessa avaliação, eu vou poder fazer isso, vou poder fazer essa releitura e fazer o meu ciclo rodar novamente com essas novas informações. Então, lembram lá no começo que eu falei, quando a gente vai formular a estratégia, a gente tem algumas coisas que são importantes. Aí tem um legado do mapa anterior. Então, esse legado do mapa anterior é justamente isso. Eu olho, né, eu não avaliei no meu ciclo anterior, então o resultado da minha avaliação, né, desse meu mapa anterior, das metas que estão neles envolvidas, vai servir para retroalimentar o meu sistema. Então, é assim no macro e também no micro, no dia a dia. Essa avaliação acontece, né? Então, para isso, o Estado conta com 106 indicadores representativos, dos quais 89 são do PE 2035 e 17 são do mapa da estratégia. Então, os indicadores são uma ferramenta muito importante para me dizer se aquilo que eu estou fazendo está gerando resultado. Então, Pernambuco, dentro do modelo, também tem ciclos de avaliação próprios, né? O ciclo anual, a gente tem o RAG, que é o Relatório de Ação de Governo, que anualmente, né, de acordo com os objetivos estratégicos, ele traz os resultados que o Estado alcançou para aqueles objetivos, para aquelas metas dentro daquele período. No ciclo quadrimestral, a gente tem outro relatório, chamado RGS, que é o Relatório de Gestão Social, que a cada 4 meses traz também esses resultados de acordo, ele estruturado por grandes áreas, né, diferente do RAG, e traz também quais foram os resultados alcançados para aqueles 4 meses. Então, esses dois relatórios são muito importantes, né? Eles não trazem somente texto, né? Trazem texto com a realização, trazem também os indicadores que são importantes para tratar dessas temáticas. Além disso, a gente tem também os pactos. O Pacto pela Vida, né, o Pacto pela Educação e o Pacto pela Saúde, que fazem parte, dentro do modelo de gestão Todos Pernambuco, dessa etapa de avaliação também, tá? Então, Pernambuco também instituiu, dentro do seu modelo, o conceito de gestão por resultado. Gestão por resultado utiliza conceitos e ferramentas para obter valor público, né, para gerar aquela transformação social. Então, através de mapeamento de processos, de indicadores, fazem girar essa questão da gestão por resultado dentro do Estado. Lembra que a gente falou que a organização Estado, a organização de tiro curto, que precisa gerar resultado? Então, Pernambuco criou esses núcleos, né? E hoje existem 3, né, um em cada pacto. Saúde, educação, o Pacto pela Vida. Eles contam com o núcleo de gestão de resultado, que são essas áreas, né, elas têm um foco prioritário do Estado, e aí o governo atua de maneira local mesmo, né? Os núcleos eles ficam nas próprias secretarias para poder fazer
a gestão desses números, né, para poder retroalimentar esse sistema de maneira que as coisas fluam da maneira mais próxima possível da transformação da realidade, da geração de valor público e do atendimento dos objetivos organizacionais. Então, aqui falando um pouco dos pactos, né, como eu falei, a gente tem os 3 pactos, o Pacto pela Vida, Pacto pela Educação e Pacto pela Saúde, e eles têm indicadores síntese, né, que a gente chama, que representam cada um deles. No Pacto pela Vida, o CVLI, no Pacto pela Saúde, as mortes evitáveis, e no Pacto pela Educação, o IDEB, que vocês conhecem bem, né. Então, a gente falando dos pactos, né, a gente trouxe aqui um exemplo de como é que funciona, né, essa questão da sistemática de monitoramento e avaliação dentro dos pactos, da estrutura dos pactos. Então, a gente consegue ver aqui, ó, em Pernambuco, quais são os números com relação ao ensino médio, né? A gente pode selecionar até por gerência regional, a gente consegue ver taxa de aprovação, taxa de abandono, enfim, e vários outros números aqui. Se a gente quiser, a gente também consegue ver por gerência, né, regional, ver por escola. Então, é uma sistemática de gestão por resultado, de indicadores, que nos permite penetrar bem na realidade das secretarias, né, dos 3 pactos, né, que é o Pacto pela Vida, pela Saúde e Educação. A gente trouxe aqui algumas telas de exemplo relativas ao Pacto pela Educação, mas que também são da mesma forma, a gente consegue visualizar para a saúde e para a segurança também, né, no caso do Pacto pela Vida. Então, a gente olhando o PDCA agora como um todo, a gente consegue, né, depois de entender cada etapa dessa, entender como é que funciona, como é que ela perpassa por todas essas temáticas que a gente falou, né? A estratégia, o orçamento, os indicadores. Então, a gente olhando aqui, ó, o pezinho do PDCA, a gente pode ver aquilo que a gente falou do marco lógico, né? Que é como é que acontece esse planejamento. A gente consegue fazer o vínculo para cada itemzinho desse do marco lógico na estrutura orçamentária, né? Como a gente vê aqui nessa segunda coluna, do D e do C. E a gente consegue fazer o vínculo direto aos indicadores que existem para avaliar, né, e para acompanhar se tudo isso aqui está acontecendo conforme a gente planejou. Então, o modelo ele consegue trazer esse alinhamento claro e perceptível entre estratégia, estrutura orçamentária e os indicadores também, como a gente está vendo aqui na tela. E aí, a gente entendendo toda a dinâmica do modelo todo de Pernambuco, e como é que ele acontece, quais ferramentas que ele utiliza, né? Entendendo o ciclo PDCA, o ciclo de políticas públicas, a gente consegue observar que hoje o modelo está na sua 3ª fase, né? Sua primeira fase, de 2007 e 2010, ele teve na fase de implantação, né? Foi uma fase que focou muito no triplo E. O que seria esse triplo E? Eficácia, eficiência e efetividade. Então, aí foi criado o primeiro mapa da estratégia, né? Nessa etapa também foi criada o Pacto pela Vida. E aí, de 2011 a 2014, já havia uma certa maturidade com relação a esse modelo, né? Já tinha se passado mais da fase das experimentações e chegou no momento de inovação, né? Nesse momento foram criados outros pactos, né? O Pacto pela Educação e o Pacto pela Saúde também. E essa segunda fase, ela também traz uma questão muito importante, que é esse alinhamento dinâmico com o orçamento, né? O alinhamento total aconteceu nessa segunda fase, de 2011 a 2014. E a partir de 2015, a gente entra numa 3ª fase, né? Inaugura uma 3ª fase no modelo de gestão todo de Pernambuco, que passa pelo rol do foco, na verdade, da disseminação desse modelo. Não só para dentro, né? No planejamento estratégico organizacional, né? Que a gente já falou anteriormente, que os órgãos passam a contar com planejamento estratégico à luz, né, da estratégia maior do governo. Mas também a disseminação para fora, né? Para fora do ente Estado, indo para os municípios, né? Para apoiar os municípios do Estado também numa gestão pública de mais resultados. Então, essa é uma 3ª etapa do modelo, que é a etapa que a gente está agora, que é a etapa de disseminação. E aí, olhando o modelo como um todo, a gente pode chegar a algumas conclusões que são muito importantes e dizem muito sobre ele, né? A gente conhecendo todas essas ferramentas, a gente chega a algumas conclusões que são importantes. Então, uma primeira conclusão, que a gente pode ver aqui na tela, planejar, executar, avaliar e replanejar são fases de um mesmo processo, o ciclo de gestão de políticas públicas, né? Isso é uma coisa que o modelo trouxe bem fortemente e é um dos seus pilares principais. O modelo adotou um mapa de estratégia amplamente divulgado e disseminado, que a gente já falou aqui que sempre que há alteração ele é divulgado e disseminado. Então, conta com insumos objetivos e claros para a formulação, que é o que a gente falou, o programa de governo, a consulta à sociedade através de seminários todos de Pernambuco,
planejamento de longo prazo, 2035, e a disponibilidade dos recursos, que é justamente esse vínculo aí com o orçamento. Trouxe também um processo racional de priorização de metas, lembra que a gente falou com o núcleo do governo e os secretários há essa pactuação, né? E esse processo racional tem muito a ver com os insumos aqui também que a gente utiliza para a formulação da estratégia. E uma sistemática de monitoramento intensiva e disciplinada, né, que tem rotinas próprias, reuniões próprias, em que a liderança máxima da organização participa, né, no caso o governador, em que os secretários de Estado também participam. Foi instituída a gestão por resultados, que é composta de um conjunto de conceitos e ferramentas de gestão adotados para a obtenção do valor público. A gente também falou sobre isso, que foi algo que o modelo também trouxe. A criação dos pactos de resultado, que a gente já falou, o Pacto pela Vida, né, Pacto pela Saúde e o Pacto pela Educação. E aproximou o planejamento do orçamento junto com esse alinhamento com a estratégia, né, que foi o que a gente falou do planejamento estratégico organizacional, do alinhamento com o PPA, do alinhamento com o MAPA, né, tudo falando, convergindo para o mesmo lugar. Agora é muito importante saber algumas coisas sobre o modelo, né? Como a gente falou lá na primeira aula, o modelo ele se aplica à realidade organizacional, né? O mesmo que Pernambuco utiliza aqui, talvez se outro estado utilizar, pode ser que não dê certo, pode ser que dê também, né? Mas não é uma certeza, né? A gente tem que se adaptar à realidade. Então, eu não quero dizer que ao ter um modelo de gestão, a gente está construindo algo perfeito, algo maravilhoso, mas a gente tem um foco, né? Então, é assim na nossa vida, é assim em qualquer organização. O fato de eu dizer que ter um modelo, então não tem mais nada para melhorar, pelo contrário, a gente cria um modelo de gestão para a gente poder melhorar aquilo que a gente precisa melhorar. Então, o modelo ele deve servir para isso, para nos guiar, para nos organizar, como a gente falou lá no começo, né? A organização, a gente tem uma lógica para organizar, a gente tem uma lógica para alcançar os objetivos. Então, o modelo, ele sendo o sistema de governança para a organização-estado, ele é um processo político com dimensões técnicas. Então, lá na aula de gestão na aula de gestão pública, né, Natália explicou essa questão da política, a gente não pode esquecer do elemento político, né, dentro do modelo. Ele é político, mas tem dimensões técnicas e por isso a liderança é muito importante, né, que ela que vai balizar todo o andamento da estratégia. Então, para a organização-estado, é uma mudança de cultura muito grande, existia um modelo de gestão. Então, existe assim, um papel pedagógico muito grande dos agentes que estão envolvidos. Né? Lembra que eu falei que existem carreiras próprias que foram criadas para poder dar andamento a esse modelo de gestão? Então, o papel dessas carreiras é muito importante como facilitadoras desse processo de formulação, de implementação, de monitoramento e avaliação da estratégia. Então, esses agentes eles têm um papel pedagógico dentro, além do papel de facilitador, o papel pedagógico dentro do todo. Ele é um modelo simples, o modelo Todos de Pernambuco, e ele foi construído de forma incremental. Então, é como eu falei, né, ele utiliza várias ferramentas e bebe em várias ferramentas. Tá? Então, ele bebe na teoria e utiliza essa teoria da forma que melhor lhe cabe. Então, é melhor aproximadamente hoje do que exatamente nunca. Né? Então, tem uma frase que é boa para resumir isso, né? Que o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente tem que começar de alguma forma. Né? O modelo é algo dinâmico e ele evoluiu bastante ao longo desses anos. A gente já está na terceira fase. Então, ele começou como está hoje? Não. Ele já evoluiu bastante. Ele tem muito a evoluir também. E faz parte do nosso papel, né, como servidor, até inclusive, participar dessa evolução também. E ele é um modelo endógeno, né, implementado pelo Estado e com o Estado. Então, é construído e utilizado por quem vive o dia a dia do Estado. Então, isso aí corrobora ainda mais o que a gente falou no ponto anterior, né, do papel do servidor, do papel dos agentes públicos na construção desse modelo. Tá? Então, é isso. Né? A gente chega aqui ao final da nossa aula, né, do nosso curso, tendo entendido como é que o modelo de gestão ele acontece. Né? Volto a falar da apostila, é importante que vocês a leiam, que vocês consultem as referências, para poder entender bem como são as ferramentas que o modelo utilizou, né, e se aprofundarem um pouco mais caso tenham interesse na temática. Aí ficam os meus contatos, né, e desejo boa sorte, que vocês aproveitem bem o curso.